Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, o Fronteiras da Saúde. O nosso podcast aqui, ele é um espaço para discutirmos assuntos da ligação entre as profissões da área da saúde, o cuidado, a melhor prática em relação aos cuidados em saúde, práticas irregulares também, e sempre o foco na segurança do paciente. Essa é a nossa chave mestre. No mês de abril, ele é um mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Esse tema ele tem sido bastante presente, a gente vê muito assunto sobre isso em redes sociais, a gente vê muita informação e precisa ser tratado de uma forma séria, de uma forma qualificada, e é o que nós queremos aqui, trazer informações qualificadas sobre o assunto. Para falar sobre isso, hoje eu trago um médico super especialista neste assunto, neuropediatra, Dr. Felipe Calil Neto. Boa tarde, Dr. Felipe, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Ele é médico, ele é formado pela UBRA, tem residência médica em pediatria, especialização em neuropediatria, neurologia infantil, fellowship em epilepsia no Hospital de Clínicas, doutorado e pós-doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como médico neuropediatra, professor e também é uma referência no desenvolvimento infantil. Doutor Felipe, vamos começar então, vamos começar direto com uma pergunta bem objetiva. O que afinal é esse transtorno do espectro autista? Bom, como boa parte das definições do espectro autista, ou para boa parte dos transtornos que nós temos na medicina, são descrições gerais, né? Mas hoje, conforme o DSM-5, o transtorno do espectro autista a gente considera o quê? Né? Um transtorno do neurodesenvolvimento, onde nós temos déficits na comunicação social, déficits na interação social associados à rigidez comportamental. Só que é muito importante, né, já para dar início a isso, que esses sintomas eles apresentem prejuízos, que as pessoas que tenham esses sintomas apresentem perdas, prejuízos, e não somente esses sintomas isolados, para que se possa fechar esse diagnóstico. Perfeito. Né? Só que hoje ele é tão prevalente, se fala tanto, depois que se tornou um espectro, que hoje nós temos dados já que uma para cada 31 crianças serão diagnosticadas até os 8 anos. Então, se nós pensarmos que uma para cada 31 crianças, a gente está falando no mínimo uma pessoa por sala de aula. Né? Então, um número bastante expressivo. E por que esse nome espectro? Por que foi agregado esse nome, que não é um transtorno do autista, não, espectro? Realmente, as primeiras descrições do espectro, na verdade, da palavra autismo, se dão lá da década de 40, pelo Leo Kanner, que é um psiquiatra infantil, e na verdade ele descrevia o autismo como um sintoma de quadros de esquizofrenia, na verdade. Isso foi se tornando, logicamente, um quadro que hoje a gente conhece só que faz parte da história. Então, as primeiras teorias diziam que o autismo, na verdade, ele era causado por uma indiferença por parte dos pais, que as mães seriam frias em relação aos seus filhos, e que então nasceu a teoria da mãe geladeira, que hoje a gente estuda isso só por questões de história mesmo, né? Porque hoje se sabe que é um transtorno neurobiológico, principalmente com fundamentos bem especificados genéticos. Só que até 2013, o autismo, existia o que a gente chamava de autismo, um DSM-4, que é considerado a bíblia, né, da psiquiatria, da neuropsiquiatria. A palavra, pela primeira vez na década de 90, no DSM-4, foi chamado autismo, que era o que a gente considera hoje um nível 3, que é um quadro em que a criança tem dificuldades na comunicação, muitas vezes, na maioria das vezes, associados a quadros de deficiência intelectual, que antigamente se chamava retardo mental. Só que, com o advento do DSM-5, em 2013, então estamos falando de 13 anos atrás, ontem, né? Se foi ampliado esse nome para transtorno do espectro autista. E o que quer dizer isso?
em vez de ser só aquele nível 3, hoje, a partir de 2013 nós passamos a ter níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Então nós tínhamos diagnósticos como transtorno global do desenvolvimento, fobia social, fobia escolar, transtorno desintegrativo da infância, que são diagnósticos que hoje entraram no espectro. Então nós temos cerca de 7 diagnósticos que entraram nesse espectro autista. E o que mudou? Existem os níveis 1, 2 e 3 de suporte. Só que antes a gente conhecia praticamente o que nós chamávamos era de nível 2, nível 3, são crianças que tinham realmente uma necessidade muito importante, um cuidado, uma supervisão praticamente diária para todas as suas atividades de vida diária. Mas não existia o nível 1. Qual que é a grande diferença, e hoje se fala esse boom, né, do espectro autista, o que muda muito o nível 1? Que são crianças e adultos que têm um nível de dependência baixo, nível de suporte baixo, e sobretudo uma grande diferencial, não tem atraso na linguagem e não tem atraso no QI, não tem uma deficiência intelectual associada. Porque até 2013 era assim, se tem um nível de... Tem que ter, era como quase obrigatório, tinha que ter um quadro de retardo mental, de deficiência intelectual para o diagnóstico de autismo. Hoje não. Então o nível 1, esse boom muito se deu por isso, porque a gente tem boa parte hoje das pessoas com autismo, elas têm um nível intelectual dentro da normalidade. Né? E junto a isso também, a partir de 2013... foi possível que se colocasse o espectro autista junto a outras síndromes genéticas. Então, por exemplo, um exemplo muito comum, síndrome de Down. A gente sabe que síndrome de Down é uma população em que existe uma maior prevalência de espectro autista, existe uma maior prevalência. Mas até então era o seguinte, olha, eu tenho uma criança com síndrome de Down, até 2013, ela tem déficits comunicativos, déficits da interação social, tem estereotipias. Então, ficava uma coisa assim, alguns Downs, tem algumas crianças com síndrome de Down tem isso, e não, a gente sabe que não, é uma comorbidade. Ela é uma criança com síndrome de Down que tem autismo também, que está dentro do espectro então ela pode também. estar dentro do... pode ser uma comorbidade, inclusive, espectro. Perfeito. Então, realmente, isso dá uma prevalência enorme, né? Os principais sinais de alerta que os pais ou cuidadores precisam ficar atentos para ir buscar um diagnóstico, procurar algo, seriam quais? A gente sabe, a imensa maioria, não existe... A briga que se tem hoje não é de ter o diagnóstico precoce, e sim os alertas, sinais de alerta precoces. Então, nós temos, no momento que a gente sabe, a gente tem um acompanhamento com um médico pediatra, que é o especialista em desenvolvimento, ele vai permitir que a gente saiba o que está dentro da normalidade ou não. Então, a gente tem marcos do neurodesenvolvimento já presentes no primeiro ano de vida que já podem servir de alerta, né? Então, aquele contato visual do bebê ao amamentar, né? Aquele contato olho a olho com os pais, marcos grosseiros, como com 6 meses a criança começar a lalá, que são as palavras bilabiais, bababá, lalala, está procurando isso, e a gente já começa com marcos mais grosseiros. A partir de 6 meses, como entre 6 e 9 meses, por exemplo, uma criança obrigatoriamente tem que atender ao chamado do próprio nome. Então vai chamar o João, a Maria, ele tem que me olhar. Obrigatoriamente, tem que seja por uma questão de susto. Agora, se essa criança não me olha com 6 ou 9 meses, eu tenho que pensar, olha, ela pode ter algum déficit auditivo, mas olha, acabei de sair do otorrino, fiz uma audiometria, está tudo bem. Bom, já é um sinal amarelo, começou a piscar. Essa criança foi reavaliada com 12 meses, por exemplo, 12 meses, 1 aninho. Essa criança, ela, além de me atender o chamado, eu já tenho que perguntar, Joãozinho, Mariazinha, como é que manda beijo? Manda beijo. Como é que dá tchau? Tchau. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Então, ele responde a comandos não verbais. O bebê não falou nada, mas ele respondeu um comando do pai e da mãe. E não, esse bebê com 12 meses não me atende ao chamado, não responde esses comandos não verbais, assim, é um sinal amarelo passando para o vermelho já. Então, a gente já tem descrições hoje de diagnósticos mais precoces, diagnósticos fechados com 1 ano e 4 meses. Muito 16 bem meses. precoce. Claro que isso são casos bem ricos. Sim. Não são todos os casos, tanto que o espectro é gigante por isso, né? Mas a importância de que a gente já tem esses sintomas bem importantes no primeiro ano de vida, assim como no segundo ano de vida, assim, a falta do processo de imitação, uma criança não saber partes do corpo. Cadê o barrigão? Cadê o narizinho? Joãozinho, como é que faz
Como é que faz a vaquinha? Mu. Como é que faz o cachorro? Au, au. Isso são processos que uma criança de 1 ano e meio tem que saber fazer. Então, veja bem, eu em nenhum momento aqui eu falei em atraso de fala. Porque se nós saímos na rua, perguntar o que é o autismo, são as crianças que não falam. Não tem, isso não é nem critério diagnóstico. É um atraso na comunicação. Entendi. Porque eu posso, por exemplo, ter uma deficiência auditiva, ter uma surdez, e não me comunicar de forma verbal, né? Mas então, não, ali é não se comunicar da forma adequada para a idade. Então, não é atraso de fala, é atraso na comunicação. E isso faz toda a diferença. Só que a questão hoje que nós temos é justamente essa, de ter a suspeita precoce. A suspeita lá na unidade de saúde, na suspeita, não precisa esperar chegar no neuropediatra, esperar chegar no psiquiatra infantil. Mas já tem esse alerta, como tu falasse, essas cores ali que nos chamando a atenção. Existe alguma idade ideal para esse diagnóstico? Quanto mais precoce seria melhor? Existe quase um limite, assim, até tal idade deveria ter um diagnóstico para a gente conseguir ter algum Na verdade, tipo de não existe um número exato, porque, como eu falei, o mais importante é tivermos os sinais de atraso, vai ser possibilitado que nós façamos as terapias de intervenção. Porque uma criança no primeiro, segundo, terceiro ano de vida, ela tem uma plasticidade cerebral, uma capacidade de aprendizagem, de neuroplasticidade que ela nunca mais vai ter na vida. Né? A gente já sabe hoje, por exemplo, que, assim, olha, talvez a pessoa que vai chegar aos 140, 150 anos já esteja viva, mas essa pessoa, de qualquer maneira, ela não vai ter a plasticidade cerebral que tem uma criança nos primeiros anos. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu tenho um atraso, seja na marcha, seja na fala, seja na comunicação, e eu fizer essa intervenção numa criança com 1 ano e meio, essa capacidade dela vai ser muito melhor. Muito melhor. Tem um maquinário cerebral muito mais capaz do que de uma criança com 5, 6 anos. E essa é uma briga, entre aspas, muito importante. Por quê? Porque tanto em questões seja de hoje já faltam profissionais, porque o espectro autista, ele talvez seja hoje o transtorno dentro da medicina, principalmente na parte infantil, onde envolve mais profissionais. Envolve o médico, mas tu envolve fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicopedagogo, psicomotricista. A gente sabe, então, só que no ponto de vista público, né, nós vamos ver isso acaba sendo uma coisa muito grave. Limitada, porque hoje, em média, num posto de saúde, para conseguir uma consulta com um neuropediatra, a gente pode falar, dependendo, até 1.200 dias para solicitar uma terapia com uma avaliação fonoaudiológica ser média de 900 dias. Nossa, então, a gente pensando em cérebro da criança, isso eu estou perdendo tempo. E o time is brain, o tempo é cérebro, né? É muito tempo, muito tempo. E esse diagnóstico, a gente vê que ele tem aumentado, né? Que ele tem realmente, tu falaste ali a incidência de uma para cada 31 crianças, provavelmente o que a gente tem de estatística atual. Esse aumento, ele é uma maior incidência, um maior reconhecimento, ou é por conta dessa questão da classificação do espectro? Um pouco de tudo, eu diria. Sem dúvida, a ampliação do espectro auxiliou bastante, porque tem uma gama de pessoas dentro do espectro, principalmente autistas de nível 1, que eram socialmente esquecidas, podemos dizer assim, que existiam diagnósticos que eram vistas como, abre aspas, estranhas, esquisitas, né? Fobia social, fobia escolar, transtorno desintegrativo, que não auxiliava em nada as pessoas. E além disso, então, uma ampliação desses critérios diagnósticos, mas, sobretudo, uma maior informação. Eu fui residente faz mais de 10 anos e, na época, eu lembro que era algo muito específico. O autista chegava para o médico neuropediatra, para o psiquiatra infantil. Hoje se discute nas escolas, se discute se discute dentro de casa, em família, se discute isso, né? Alguém já deu uma pincelada, alguém já leu, ouviu, isso é conversado. Não era quando eu fiz residência de pediatria, eu lembro, nós não tínhamos assim, vou ter uma aula de autismo, vou ver crianças autistas. Não, eu acabava vendo uma criança autista porque internou por algum quadro respiratório, mas não pelo quadro espectro autista. Então existia um isolamento, inclusive, dentro do meio médico, podemos dizer, até por falta de conhecimento. Então deu esse boom de conhecimento. A gente está falando de 10 e 15 anos. Perfeito, nossa. Bom,
A gente estava antes conversando um pouquinho sobre o nosso Fronteiras da Saúde, né? O nosso podcast aqui, que a gente está abordando temas que fazem essa conexão entre algumas áreas da saúde. Até onde vai, vamos dizer assim, a atuação profissional segura, né? E onde começam os riscos também. Quem que está habilitado para o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Na área médica, o melhor médico para estabelecer esse diagnóstico é aquele que estuda o espectro autista. Tá? Existe essa discussão muito importante, né? Mas assim, hoje nós temos sim pediatras especialistas em desenvolvimento, nós temos médicos de família especialistas em desenvolvimento, não precisa, eu falo dentro da minha área, não precisa ser o neurologista pediátrico, não precisa ser o psiquiatra infantil, tá? Pode ser o médico que estuda, que se interessa bastante nessa área, né? Isso é o mais importante, porque o mais grave, a pior terapia mais cara, ou dano mais caro é aquele que é mal feito, tá? Então, claro que a gente não pode também diagnosticar qualquer sintoma, né? Mas realmente é o médico que estuda bastante aquilo. Geralmente sim, sempre brilha aquela o neuropediatra ou psiquiatra infantil, mas não, são os médicos que cada vez mais quer se divulgar na parte médica, logicamente estou falando isso, que chega esse diagnóstico no posto de saúde, na unidade de saúde, não precisa ser lá no centro terciário. Né? Aí tu já pega países como os Estados Unidos, por exemplo, já tem psicólogos que também são super capacitados, vejo laudos neuropsicológicos que auxiliam demais a gente no diagnóstico, são totalmente capazes, habilitados no diagnóstico. Claro, daí entra questões legais que não cabe a mim, diagnóstico, né? Não cabe a mim, mas a parte médica eu sei realmente é quem estuda. Mas entre as profissões, o diagnóstico seria o médico, mas com o apoio com um apoio multiprofissional sempre. Principalmente uma avaliação não é obrigatório, mas muitas vezes, para casos mais difíceis, uma avaliação neuropsicológica, um parecer, uma avaliação da escola, como que ele está na escola, como que está se portando, com uma avaliação da fonoaudióloga, avaliação do terapeuta ocupacional e o olhar da família. Porque se nós pegarmos o olhar da família, a gente tem ali boas horas do dia. E a gente pega um olhar da escola, numa escola que essa criança passe 4 horas por dia, a gente está falando de um olhar de 20 horas na semana. Então tem um olhar de como essa criança se porta 20 horas na semana. E a gente vê, se ela se porta 20 horas aqui nesse ambiente assim. E em casa também, ali eu já tenho. Pego esses dois pareceres. Então tem um pedagogo especializado em desenvolvimento infantil me dando esse parecer, eu pego um parecer de uma fono, de uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, bom, aí o quadro fica riquíssimo. Né? Porque muitas vezes o diagnóstico não cabe ao médico naquele momento que ele está vendo, cabe a história do que vem de fora, não aquele período que ele está vendo no consultório. Perfeito. Redes sociais nos falam tudo, né? Falam de tudo e de todas as formas possíveis. E é bastante difícil a gente separar o que é o bom e o que é o ruim ali, né? A gente vê muito conteúdo ensinando a identificar autismo, teste, os dedinhos, o sei lá o que e tal, né? Existe algum risco nisso? Olha, sem dúvida, assim, é claro que a informação é fundamental, é essencial, né? Que nem quando a gente fala de telas para as crianças, as telas, quando são bem usadas, podem ser muito amigas das crianças, só que a gente tem que saber usar e a gente tem que saber filtrar. E, infelizmente, assim, principalmente quando a gente lida com transtorno de neurodesenvolvimento, quando tem soluções mágicas, soluções rápidas, cuidado. Né? E é muito comum nas redes sociais as pessoas, não com a intenção de fazer algo nocivo, mas assim, coloca a experiência pessoal ali como fosse uma ciência. E não, a gente tem que lidar com medicina baseada em evidências. Né? A minha opinião, que o Felipe faz alguns stories, não é uma evidência científica. Né? Agora, olha, eu comecei a dar um remédio aqui pro meu filho, na outra semana ele está falando. Olha, adoraria que fosse realmente por isso, mas não é bem assim, né? Então, realmente esse excesso de informações, de quase fake news ali, realmente a gente vê muitos pais, muitos cuidadores ansiosos, nervosos, tristes. Eu chego ao ponto de alguns pais eu orientar assim, sai desse grupo de WhatsApp. Sim. Sai de um grupo de WhatsApp, sai de um grupo, porque todo dia tem
notícias... É uma enxurrada de informação, né? E no espectro tem uma frase que se escuta em muitos livros, se lê em muitos livros, que é assim, ó, depois que você conhece uma pessoa com autismo, significa que você conheceu uma pessoa. Porque nunca vai ter duas iguais. Então a gente tem que comparar aquela pessoa no início da terapia com ela mesma do que 6 meses pós-terapia. Tem pacientes gêmeos, trigêmeos, em que brinco, até a manchinha, até a pintinha do rosto é igual, mas o fenótipo é igual, mas o comportamento absolutamente distinto. Cada um é um, né? Não adianta, cada um é um. E a parte de superdiagnóstico, diagnóstico equivocado, isso tem acontecido muito? Realmente tem diagnósticos equivocados, eu acredito, em qualquer área, mas eu ainda acho que a falta de... Se fala muito de superdiagnóstico, mas eu ainda acho que ocorre uma falta muito importante de diagnóstico. Existe... O acesso é muito tardio. Os dados que se tem nos Estados Unidos, o CDC americano, a média diagnóstico de espectro autista nos Estados Unidos é de 4 anos. Fechado. No Brasil tem um pequeno estudo de Bauru, em São Paulo, de uns anos atrás, que a média era de 5 anos. Isso para fechar o diagnóstico, isso é muito tardio. Isso é muito tardio. Então, claro, existem erros diagnósticos, existem excessos diagnósticos, existe o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, que são crianças que têm sintomas do espectro autista, mas que não fecham critérios, não chegam a ter prejuízos importantes. E muitas vezes são diagnosticados. Mas não é possível que a gente ache normal fechar um diagnóstico aos 5 anos, aos 6 anos, a não ser que seja um quadro muito sutil, mas o problema é fechar um diagnóstico tardio por não ter tido acesso. Isso é preocupante. É preocupante, né? E o que um diagnóstico errado pode causar na vida de uma pessoa, de uma criança? Sem dúvida, a gente está falando aí de uma... que pode, a gente tem que até respirar fundo para pensar porque pode encaminhar para diversas, talvez entra por uma indicação errônea de uma conduta que vai levar para uma conduta medicamentosa, essa criança pode ter um efeito colateral de uma medicação, ou fazer uma terapia, até para a própria família, dar um diagnóstico de espectro autista. Eu não estou falando de uma virose, eu não estou falando de um quadro passageiro, né? Também não é uma sentença, mas não é algo que se fale se tem dúvida, né? Então, realmente pode ser catastrófico, assim, o importante é se há a dúvida, ok, o importante é ter a certeza que tem um atraso, vamos melhorar esse atraso. Agora, se tem a dúvida do diagnóstico, não dê o diagnóstico, mas é importante não deixar passar o atraso. Eu brinco assim, olha, tá indo mal na matemática, sim, faz aula de reforço de matemática. Isso não quer dizer que tem vai rodar de ano, vai repetir, mas pode ser catastrófico, sem dúvida alguma. Beleza, está diagnosticado o nosso autismo. O que são os pilares de um tratamento de autismo? Todos os pilares do tratamento no espectro autista, eles visam melhorar a comunicação, a interação e a diminuição desses comportamentos rígidos. Então, por isso que foca muito em terapeutas especialistas na comunicação, como fonoaudiólogo, como terapeuta ocupacional, né? Eu costumo falar que o espectro autista, a gente pode ver os transtornos do neurodesenvolvimento como fosse uma árvore. O tronco da árvore, no caso aqui nós estamos falando de espectro autista, pode ser, ok, o cerne é o espectro autista, mas nós temos os galhos, temos as folhas, que são as comorbidades. Então, olha, muitas vezes eu tenho uma criança com espectro autista, mas o que mais chama a atenção dela, um sintoma é o TDAH. Ela pode ter um TDAH comórbido, que acontece em mais de 50% das crianças. Ou uma criança pequenininha que tem uma hipotonia, tem um atraso na motricidade fina, então eu preciso uma intervenção de um fisioterapeuta, uma dificuldade de aprendizagem, olha, eu preciso de uma intervenção psicopedagógica. Então, realmente são muitos profissionais envolvidos que visam melhorar o que? Essa comunicação, essa interação social, essa independência nas atividades de vida diária. Tá? Só que, e aí se em caso não venha auxiliar, aí a gente pensa em alguma intervenção medicamentosa, tá? Mas não é aquele pacote, né? Diagnóstico, medicação, diagnóstico, assim como também não tem terapias mágicas.
Quer dizer, não existe a gotinha mágica para melhorar. Não sempre tem que ser a terapia, a metodologia X, Y, Z. Não tem que ter. Agora, o que eu sempre falo para os pais, eu já falei aqui, a terapia mais cara é aquela terapia mal feita, que a gente perde tempo. Tempo é cérebro. Perfeito. Tem cura? Não, o espectro autista não tem cura, mas o que se sabe é que quando as intervenções, tem um estudo de 2024, pegaram crianças, mais de 100 crianças, posso estar errando um pouquinho o N aqui, mas pegaram centenas de crianças com diagnóstico fechado entre 16 e 30 meses. 16 e 30 meses, crianças com diagnóstico fechado de espectro autista e que começaram as intervenções. Diversos tipos de intervenções, em estados diferentes nos Estados Unidos. E essas crianças foram avaliadas com 6 e 7 anos. Nesse estudo mostrou que até 83% dessas crianças já não fechavam mais critérios formais para espectro autista. Isso não é cura, mas a intervenção, ela permitiu uma neuroplasticidade, uma aprendizagem tão importante que realmente, quando a gente vai tentar fechar critérios mais rígidos, olha, realmente já não fechava. Não se volta atrás para dizer, não, tu não tem mais. Então, isso só reforça a questão de dar importância à intervenção precoce. Essa, não o diagnóstico precoce, sim a intervenção precoce. E quando a gente fala disso, é possibilitar acesso mais fácil, possibilitar maior número de profissionais, as escolas estarem preparadas. Nós temos no Brasil cerca de 6% somente dos pedagogos têm uma instrução formal em transtornos de neurodesenvolvimento. Então, isso é um número difícil. Essa questão das escolas, vou fugir um pouquinho aqui da parte médica e cair um pouquinho na parte da escola. Escolas preparadas, mas precisam ser escolas diferenciadas, escolas especiais para pessoas diferentes, tratadas diferentes de modo diferente, né? Não necessariamente, não acho que aí a gente acaba fazendo uma inclusão excludente. É uma inclusão para inglês ver, como se fala. Não, isso é uma inclusão excludente. Na verdade, a gente precisa de gente, a gente precisa de capacitações, sem dúvida. Não adianta largar a criança na escola, o professor que se vire, não. Infelizmente, a gente sabe que isso Mesmo acontece. Que ela seja uma de suporte nível 3, ela consegue lógico, ainda a gente assim... tem que ter o pé no chão também. Claro, crianças assim, no nível 1, muitas no nível 2, não vejo por que ir em escolas especiais. Agora, claro, crianças no nível 3, onde tem muitas vezes não tem uma linguagem, não tem uma verbalização adequada, tem quadros de auto e agressividade, muitas vezes sim, a gente precisa de um cuidador, de um atendente terapêutico, um auxiliar, sim, mas a gente também tem que ter o pé no chão, saber que, olha, talvez eu não vá procurar que essa criança vai ficar na sala de aula 4 horas direto, ou eu vou procurar alfabetizar essa criança, mas eu vou tentar possibilitar que essa criança consiga interagir, que ela consiga fazer alguma atividade dentro da escola, mas tem que ter esse pé no chão e não colocar também todo mundo na mesma panela, né? Mas esse realmente é um trabalho de formiguinha, um trabalho árduo, dificílimo. Complexo isso tudo. Tem muita abordagem sem comprovação científica? Muitas. O que seria o risco disso? O risco de... Já falamos bastante sobre isso, lógico. Infelizmente, olha... As abordagens, principalmente medicamentosas, intravenosas, é um risco absurdo. Tem receitas mágicas, shakes mágicos, tem remédios que fazem a criança falar. Logicamente que isso são pérolas para se contar, mas infelizmente isso, no momento que a gente pega uma família, um cuidador fragilizado, ele vai acreditar naquilo, vai acreditar, tu quer o melhor para o teu filho, se tem um exemplo de alguém que fez bem, então é um risco muito grande, por isso que quando a gente lida com ciência, lida com evidências científicas, é tão importante a gente lidar, porque não é a minha opinião, de novo, olha, tem terapia, existe a terapia mágica? Não, como terapias mais abordadas que tem no espectro autista, terapia Denver, terapia ABA, ok, são excelentes, mas não são para todos, não são para todos, tem crianças que não toleram, tem crianças que toleram, mas não é um partido político, aquilo tem que ser todo mundo fazer isso. E mesmo dentro do que tolera, tem criança que apesar de tolerar, não vai se beneficiar desse tipo de terapia certeza. Também, né?
Temos. Com certeza. Cada caso é um caso, né? Tratar os indivíduos de forma individual. Hoje nós temos, né, questões, estamos falando de questões genéticas, mas já se sabe assim, nós não vamos ter um marcador para espectro autista. A gente tem mais de 500 genes já descritos, mais de 500 genes descritos relacionados ao espectro. Não são genes que diagnosticam o espectro, mas são 500 genes que estão relacionados a um maior risco de estar relacionado à TEA. Então, pode ser portador, ok, pode ter, mas então, realmente é um mundo ainda muito novo nessa questão genética, apesar de já ter evoluído muito. Sim, perfeito. O que te preocupa hoje em relação ao autismo do Brasil? No Brasil, o que mais me preocupa hoje não é o diagnóstico, não é nem a suspeita, é a intervenção, porque a maior queixa que nós vemos hoje em dia, eu vejo com os alunos em posto de saúde, unidade de saúde, ou até quem tem plano de saúde, é o acesso às terapias. O acesso às terapias. Faltam profissionais, falta acesso, existe uma enorme judicialização, gigante judicialização nessas questões para as terapias, e isso preocupa. Por quê? Porque o tempo tem que ser urgente, né? Não é logicamente a gente diferencia isso de um câncer, de uma cirurgia, mas sim, existe uma certa urgência. Hoje a gente consegue colocar, um exemplo, eu conheço um adulto que entrou em falência hepática, ele teve que entrar não lembro por que razão, ele entrou numa fila de transplante, ele foi transplantado em 8 a 10 meses, posso estar errado, 10 meses, ele foi transplantado. Entrou na fila e foi transplantado. Nesse tempo, uma criança com atraso de fala não consegue, ela espera 900 dias, 1000 dias para ser chamada para uma avaliação fonoaudiológica. Mas eu consegui fazer um transplante hepático, um transplante renal, não que seja é super complexo, talvez devesse ser mais rápido ainda, também é uma urgência, mas eu não consegui uma terapia clínica. Então, isso hoje sem dúvida é o que mais preocupa, essa falta de acesso breve às terapias. Perfeito. Estamos chegando no final do nosso episódio, nossa conversa está ótima, que poderia ficar abordando muita coisa por aqui ainda, é um assunto muito amplo. Mas, aqui no Fronteiras nós temos um segundo significado também, né? Temos a parte da informação e temos dentro dessa parte de informação uma informação um pouco diferente também. Pedimos uma solicitação tua de indicação de um livro que foi importante para ti, na tua formação, no teu dia a dia, se tu puderes nos beneficiar com essa indicação para nosso clubinho do livro. Eu acho sempre legal isso, porque assim, livros técnicos de espectro autista chove. Tem livros novos, tem excelentes livros, mas eu acho que para uma leitura leve, tem um livro que me marcou bastante, que o livro de americano se chama A Outra Sintonia, que é um livro sobre a história do espectro autista. Então ele já data de 1600 e pouco em tribunais, assim, já data de histórias antigas, vê toda a história do espectro autista até os dias de hoje. Tá? Toda a construção chama mesmo. Outra Sintonia, é um livro bom, leve de ler, assim, e quem se interessa por essa área realmente é bem interessante, porque é como no início aqui da nossa conversa, né? Como nasceu? Não surgiu assim, o espectro autista surgiu aqui. Não, existe uma história toda por trás. Existe lá a primeira descrição de autismo com uma palavrinha que parecia presente em algumas crianças com esquizofrenia, né? Então, hoje não tem nada a ver isso, mas como que se deu? Então, A Outra Sintonia é a dica. Excelente. Eu deixo. E nós, para fechar o nosso circuito do nosso clubinho do livro, nós queremos te presentear com um livro que foi indicado por um entrevistado. Ótimo. Em um programa anterior. Maravilha, muito obrigada. Bom, estamos finalizando mesmo. Hoje a gente falou sobre autismo. A gente falou sobre um autismo com um olhar técnico, responsável, seguro. Isso é o mais importante. Aqui no Fronteiras da Saúde, nós sempre reforçamos que a saúde não é um espaço de improviso. A saúde é um espaço de cuidado responsável, de cuidado integrando outras profissões, não só a profissão médica, mas outras profissões da área da saúde,
de forma responsável mesmo. Diagnóstico e tratamento precisam ser feitos por profissionais qualificados. Dr. Felipe, te agradeço muito pela presença aqui, foi um bate-papo excelente, foi um momento muito, muito... Nossa, aprendi demais e a vontade de conversar mais umas 3 horas aqui era muito grande. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e convido a ver outros episódios também nos nossos canais do nosso podcast Fronteiras da Saúde, nos canais oficiais do CIMES, no YouTube e no Spotify.